Inverno lá no Rio de Janeiro, talvez você já tenha percebido. Eu sou carioca. Eu estudei também na Hochschule für Gestaltung und Bildungsgemünd, na Alemanha. Estudei um pouco mais de interação, de mídias digitais. E estou na MJV como consultora há quase 4 anos. Então, tenho aí já na veia essa história de design thinking. Bom, acho que muitos de vocês conseguem se identificar um pouco com essa foto. A gente, no nosso dia a dia, cheio de pendengas para resolver, 1 milhão de coisas para fazer e sem tempo de conseguir olhar para o contexto, para o trabalho de vocês, para a atividade de vocês de alguma outra forma que consiga te trazer ideias novas para inovar no seu dia a dia. Talvez, na verdade, essa não seja a melhor imagem. Talvez hoje em dia vocês se identifiquem mais com isso. 50 milhões de e-mails não lidos, e e-mails e mais e-mails chegando, e mais problemas para a gente conseguir resolver, sem, de novo, ter tempo de respirar e olhar para as coisas com outros olhares. Bom, e se eu disser para vocês que existe sim uma forma sistemática, um processo que a gente consegue se treinar para sair dessa rotina, desse dia a dia e tentar encontrar soluções inovadoras bem perto da gente, né? Ou seja, trazer valor para a empresa, para a área que a gente trabalha. E esse processo é o Design Thinking. Bom, na tradução literal, Design Thinking é a forma do designer pensar. Então, essa abordagem nasce do design, o que ela traz? Bom, se vocês forem pensar em como projetar uma cadeira agora, o que vocês fariam? Ó, meu desafio agora para vocês é pensem em projetar uma cadeira. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Quem pensou em alguma coisa? Estofado. Matéria-prima, madeira. E se eu disser para vocês que a primeira coisa que o designer vai pensar é para quem eu vou fazer essa cadeira? Quem vai sentar? É para ela ficar o dia inteiro na sala de um diretor de um escritório? É uma cadeira escolar para uma criança? É para algum deficiente físico? Então, o olhar do designer está sempre focado na pessoa, no usuário e no contexto onde aquilo vai ser inserido. Para só depois ele começar a fazer desenho, a pensar em matéria-prima, em produção. Antes, ele vai tentar entender essa pessoa. E o Design Thinking, ele traz esse olhar para negócios. Então, é uma abordagem que traz o negócio para mais perto dos usuários. Acho que quando a gente fala de TI, existe, né, esse mito de que TI faz aquela coisa voltada para tecnologia e quando as pessoas vão usar está muito técnico, mas, na verdade, a gente sabe, porque a gente, né, tem essas duas vertentes, a gente sabe que conseguir aliar viabilidade tecnológica e o que está à nossa disposição com a necessidade do usuário é uma coisa super complexa. E o Design Thinking pode ajudar muito nisso. Bom, então o design, como eu comentei, ele traz ele enxerga as necessidades dos usuários, ele vai antes entender esse contexto e a partir daí ele consegue entender onde ele consegue inovar. Ou seja, se por exemplo, acho que tem muitos de vocês aí falando em cadeira, sentados cada um de um jeito. O pessoal está apoiado assim no braço, a galera mais reclinada, algumas pessoas mais eretas, e observando esse modo das pessoas sentarem no dia a dia de trabalho, por exemplo, a Herman Miller, que é uma marca, um designer conhecido de cadeira, desenhou uma cadeira que é totalmente ajustável, assim, tem 50 milhões de tipos de ajuste, e ela ganhou o mercado corporativo e é super disseminada exatamente porque ele foi antes observar isso no dia a dia. Bom, então quando a gente, falando em Design Thinking, pensamento, a gente pensa muito em campo de ideias, mas na verdade o Design Thinking é uma coisa muito prática. A gente brinca que na verdade é Design Doing. Então é uma abordagem muito mão na massa, onde a gente experimenta o tempo todo para conseguir feedback e sempre melhorar as soluções que a gente está criando. Bom, então a gente está falando de inovação, de design thinking, de soluções inovadoras e nessa abordagem a gente só considera uma inovação quando não só a gente atende o nosso usuário final, mas também quando a gente traz valor para o negócio.
Também não adianta eu criar uma solução super diferente, bacana, e que vai me dar algum tipo de prejuízo ou me deixar ali no igual. E que seja viável tecnologicamente. E aí, sempre pensando, quando a gente faz projeto e fala de viabilidade tecnológica, a gente sempre pensa assim, a gente pode fazer uma pesquisa e descobrir tecnologias super mega diferenciadas que, sei lá, a NASA está desenvolvendo, que a gente nunca vai conseguir aplicar. Então, existe também essa questão de viabilidade tecnológica, o que aquela empresa, aquele cliente consegue desenvolver naquela solução. Então, só quando existe uma interseção entre esses 3 fatores é que a gente considera que a gente chegou num resultado inovador para o negócio. E, falando de inovação, é importante a gente conceituar, para todo mundo ficar na mesma página, o que é inovação afinal. Então, a gente considera que inovação é uma novidade que traga retorno, que não exista no mercado naquele contexto. Mas uma definição bastante interessante é essa da Business Week, que é inovar é reinventar modelos de negócio e construir mercados inteiramente novos, que vão ao encontro de necessidades humanas não atendidas. E mais importante é selecionar e executar as ideias certas e trazê-las para o mercado no momento exato. Então, assim, quando você encontra uma inovação, uma solução super diferente, que vai de encontro às necessidades do mercado, a gente consegue criar um novo público, um novo mercado, né, um novo consumo. E para isso funcionar, é muito importante que a gente execute a ideia mais assertiva para aquele contexto, que vai funcionar melhor para aquelas pessoas, e no momento certo. Não adianta também eu reinventar alguma coisa, reinventar a roda, e isso ser uma inovação muito à frente do tempo, muito à frente das pessoas, do que as pessoas estão preparadas e acostumadas a usar. Então, muitas vezes, a gente tem uma ideia assim, super diferente, mas vai colocando ela em prática aos poucos, para dar tempo do público começar a entrar em contato, aprender a usar aquilo e ir evoluindo em cima dessa ideia. Um pouco que o Google, o Gmail faz com as suas plataformas, né? Ele vai incrementando funcionalidades, interface, aos poucos, até as pessoas começarem a pegar o jeito da coisa e evoluindo. Bom, então vamos explicar esse processo sistemático do Design Thinking e seus principais pilares e etapas. Bom, o Design Thinking ele é sustentado por 4 conceitos principais. O primeiro deles é empatia, a seguir visualização, colaboração, tangibilização. E isso acontece no tempo ao longo de 3 etapas, que são a imersão, a ideação e a prototipação. Eu vou entrar agora em cada um deles com um pouco mais de detalhe, para vocês entenderem melhor. Bom, então falando do primeiro pilar, a empatia. Como eu comentei, é uma abordagem que tem foco no ser humano, né, no usuário. Então a empatia é esse momento onde a gente vai calçar os sapatos, se colocar no lugar daquela pessoa que vai usar aquela solução que a gente está criando, que vai lidar com aquela questão que a gente está projetando. Então, por exemplo, num dos projetos que a gente fez no passado, foi um projeto para uma seguradora de saúde, a gente estava trabalhando com doenças crônicas, uma das doenças estudadas era a diabetes. Então, a equipe de projeto passou uma semana vivendo como se fosse diabético, furando o dedo para medir insulina, não podendo comer tudo que um diabético não pode comer, para sentir como que é de fato a rotina daquela pessoa, que tipo de solução eu posso projetar para ela, que vai nascer dessa experiência que eu estou tendo, né? Porque muitas vezes a gente não vai compreender como aquela pessoa vai estar se sentindo. Então, por exemplo, ao longo dessa semana foi exatamente a semana dos aniversariantes do mês. E a equipe de projeto não pode comer bolo, não pode tomar refrigerante. E aquilo vai te dando uma outra dimensão do desafio que aquelas pessoas passam no dia a dia. Então, a empatia é esse momento da gente entrar em contato com o público para o qual a gente está projetando. E nesse momento, é muito importante a gente encontrar os extremos. Quais são as pessoas que têm os comportamentos mais diferenciados? Por exemplo, no outro projeto que a gente estava fazendo para um banco, a gente estava analisando o uso do Internet Banking. E a gente pediu um log para o nosso cliente, dos usuários, para exatamente ver que cliente tinha um comportamento mais diferente.
E aí a gente achou uma mulher que acessou em um dia acho que foram mais de 70 vezes o home banking dela através do site. Aí a gente falou assim, gente, precisa conversar com essa mulher, eu preciso entender o que faz essa pessoa acessar tantas vezes o banco. Aí a gente conseguiu entrar em contato com ela e descobriu que, na verdade, ela estava muito ansiosa para saber se uma operação financeira que ela estava esperando tinha acontecido, tinha caído um dinheiro na conta dela. E através desse insight, a gente falou assim, pô, se eu desenvolver um serviço que ela configura um aviso e o banco envia um SMS para ela. Ela não precisava passar por esse momento de ansiedade e ficar acessando o site tantas vezes. Ia ser um serviço simples de ser implementado. E ela ia se sentir muito mais bem cuidada, né? Ia ter uma experiência mais tranquila. E é muitas vezes esse detalhe que traz fidelização e a gente muitas vezes não percebe. Então, quando a gente começa a mapear esses extremos, essas pessoas que têm comportamentos tão distintos, a gente vai transformando essas pessoas em personagens, né, trazendo as características mais diferentes dela, para quando a gente estiver projetando, a gente projetar para essa pessoa, para esse personagem, e aí o nosso projeto vai ficar muito mais coerente com as necessidades dessas pessoas que têm esses comportamentos mais diferentes. E é interessante projetar para essas pessoas, esses perfis, porque se a gente consegue projetar para esses dois extremos, a gente consegue criar soluções que vão abranger todo mundo que está no meio também. Né? Todo mundo pode se beneficiar de um serviço que foi criado por alguém muito doido. Todo mundo poderia se beneficiar por esses avisos. Então, a probabilidade da gente alcançar uma faixa muito maior do público é muito maior do que se a gente estivesse projetando para uma média de pessoas que estão aqui no meio. Então, next step, visualização. Um dos pontos principais do Design Thinking é que a gente nunca projeta sozinho. Design não se faz sozinho. A gente sempre chama várias pessoas com várias expertises diferentes para projetar com a gente. E você pode imaginar que o papo entre um psicólogo, um engenheiro e um filósofo pode ser uma coisa muito complicada. Para todo mundo falar a mesma língua e responder as mesmas perguntas. Então, para isso, a gente usa muito linguagem visual. Então, a visualização é um ponto muito importante do Design Thinking. Então, tudo que a gente acha de informação, a gente tenta, quer que eu desenhe? Aquela famosa frase, quer que eu desenhe? É o que a gente faz. A gente transforma em diagrama, em matriz, em post-it para organizar e reorganizar aquelas informações, e aí todo mundo conseguir conversar na mesma página. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de visualização que parece um pouco embolado, mas só a partir daqui a gente já consegue tirar conclusões. Esse foi um projeto para um posto de gasolina e as linhazinhas em azul são por onde os homens andaram por esse posto e as em vermelho por onde as mulheres. Então aqui a gente já consegue perceber que existem muito mais homens circulando pelo posto de gasolina do que mulheres. Até aí, acho que todo mundo concorda. Mas uma coisa que a gente consegue olhar também é as mulheres, elas circulam muito mais pelo meio do posto de gasolina e nessa parte aqui de trás, que são as lojas de conveniência. Enquanto os homens têm um fluxo bem mais espalhado, se vocês olharem por aí. O que isso significa? Isso já significa que a gente pode oferecer serviços diferenciados para mulheres e homens em pontos que cada um dos dois circule mais. Outra coisa que a gente pode perceber, existe uma circulação muito maior de pessoas em geral no meio do posto, nas bombas centrais. Cada uma dessas bolinhas no meio da imagem é uma bomba de gasolina. Então, a gente, por exemplo, pode concluir que as bombas centrais desse posto de gasolina precisa ter uma forma de pagamento mais rápido, tem que ser ágil. Enquanto nas bombas de gasolina mais para os extremos, pode ter um serviço mais premium, pode demorar um pouco mais. Isso, então, é um mapeamento fácil de fluxo. A gente pode colocar lá um sensor que vê quantas pessoas estão passando por cada lugar, fazer uma coisa super big data, mapear isso. E a partir de uma visualização que parece, a princípio, um pouco pro lado, a gente já consegue tirar diversas conclusões.
Uma outra forma de visualização bastante interessante é o Business Model Canvas, que é um canvas, né, uma matriz que representa o modelo de negócio de soluções que a gente está criando. Esse, por exemplo, esse canvas que a gente criou foi para um cliente de varejo. Ele estava criando uma nova loja especializada em esportes. E a gente construiu esse canvas do modelo de negócio dele, do modelo de negócio atual, para inclusive comparar com o modelo de negócio dessa nova loja que ele estava abrindo. E só da gente conseguir colocar em uma visualização o modelo de negócio que ele usa há 10 anos, ele ficou muito encantado de conseguir perceber diversas oportunidades no modelo de negócio atual dele e ainda mais comparado com o novo, né, da nova loja especializada. E é isso, né? A gente consegue resumir uma coisa que normalmente tem 30 páginas numa matriz, por mais que não seja absolutamente detalhada, já consegue você conseguir fazer diversas ligações. Qual é a minha estrutura de custo, quais são os meus parceiros, qual é a necessidade de investimento, enfim. Em uma tela. Então, esse é o poder da visualização. E, como eu comentei, colaboração. Também é um dos fortes pilares. Como eu já falei, design não se faz sozinho. E uma das coisas mais importantes quando a gente está projetando dessa forma é trazer opiniões diferentes. Porque eu, enquanto designer, eu enxergo problemas de um jeito. Eu estou sempre pensando, mas será que isso vai ficar bonito? Será que a pessoa que vai usar vai gostar de apertar esse botãozinho? Não. Mas um engenheiro vai olhar para isso pensando em etapas de uma forma mais racional, como é que eu consigo fazer isso rápido, produzir, viabilidade, não. Já, como eu comentei, um filósofo, um psicólogo vai querer estudar quais são as raízes culturais disso, enfim, não sei. Esse diálogo, né, agregar essas diferentes formas de enxergar o problema pode ser muito interessante para a gente olhar para aquilo e falar assim, caramba, é verdade, existe muito mais dentro dessa pergunta, dentro desse projeto, do que eu estava imaginando. Muitas outras oportunidades que eu posso integrar e fazer uma solução muito melhor. Então, a colaboração é essa forma que permite conectar diferentes áreas de conhecimento para trazer, quem sabe, um grande insight que a gente, dentro da nossa caixinha, não consegue perceber. E uma forma que a gente trabalha muito em colaboração é usando o diagrama de afinidade. Normalmente, no projeto, a gente faz grandes sessões, traz um monte de gente diferente, traz cliente e expertise diferente, dependendo do projeto que a gente está fazendo, coloca todo mundo junto para conversar. E como eu falei, fazer essas pessoas falarem a mesma língua é complicado. Então, uma das coisas é usar sempre linguagem visual, esquema e afins. Outra coisa é, quando a gente faz a pesquisa, mapeia, levanta um monte de informação, a gente sempre procura transformar essas informações em pequenas células, post-it, né? Todo mundo conhece bom e velho. Então, a gente anota todos os pontos importantes sempre em post-it para a gente poder fazer esse tipo de reunião. Todo mundo pegar, reorganizar, analisar de uma forma, analisar de outra forma e aí chegar a diversas linhas de raciocínio. E o último, mas não menos importante, ao contrário, extremamente importante, é a tangibilização. Tangibilização é colocar ideias em prática. Então, eu estou falando, a gente faz pesquisa, a gente entende o usuário, a gente chama um monte de gente para gerar ideia, mas e aí? Como é que isso vira realidade? Como é que eu vou saber se a ideia realmente funciona? Então, nesse momento, nessa etapa, ainda quando a gente está projetando alguma coisa, a gente faz esse momento de tangibilização, que é trazer essa ideia para a realidade. E quando eu falo trazer para a realidade, eu não estou falando que a gente precisa entregar coisa desenvolvida, pronta, um piloto. É muito anterior a isso. Qualquer forma da gente construir algum modelo para ver se aquilo funciona, para a gente aprender alguma coisa, já é uma forma de tangibilizar e testar essa ideia. Então, por exemplo, quando a gente está falando de desenvolvimento de um aplicativo, a gente costuma fazer muito protótipo de papel. Então, rascunha as telas no papel, pede para alguém apertar o botão, fingir que está usando, para a gente sentir como aquilo está funcionando. E nesse processo, que é sempre cíclico, a gente vai, testa, volta,
é que a gente vai aprendendo e refinando, aprender fazendo e testar para obter feedback, né? E esse exemplo de protótipo, de tangibilização, é um exemplo bastante interessante, que é um protótipo de serviço, que é uma coisa que nem sempre a gente imagina como fazer. Isso foi um projeto para uma seguradora que a MJV fez, onde a gente tinha que desenvolver... O cliente estava querendo testar uma nova forma de vender um título de capitalização, aliado ao troco da passagem de trem. Isso lá no Rio de Janeiro. Então a gente foi fazer um projeto para entender se isso de fato ia funcionar. E uma das coisas que a gente percebeu foi: na hora que as pessoas estão comprando passagem para viajar de trem às 5 da tarde, ninguém quer oferecer nada, ninguém quer ouvir se você quer. Eu gostaria de um título de capitalização por apenas 50 centavos. Não, eu quero comprar a minha passagem e para o meu trem chegar em casa. Então, uma coisa que a gente percebeu é, na hora, ali no caixa, as pessoas não vão querer ouvir uma oferta. Por outro lado, uma vez que elas passam a roleta para ir para a plataforma e esperar o trem, elas têm ali 1 hora, 1 hora e meia de viagem, então elas não têm muita coisa para fazer, a não ser falar do cuidado, ler um livro. Então, esse é o momento onde as pessoas vão estar abertas a ouvir uma oferta, a, pelo menos, dar uma chance a se interessar por aquele produto. Então, esse foi um teste que a gente estava fazendo. A gente criou um uniforme, trouxe, de fato, o produto da Bahia, onde ele já era vendido, e foi testar lá no Rio de Janeiro. E, de fato, ao longo desse teste, a gente percebeu que, em um dia de venda, no guichê de venda de passagem de trem, as caixas tinham vendido 15 títulos de capitalização, e em 2 horas de teste dentro da plataforma e dentro do trem, a gente vendeu 70. Então, assim, é uma diferença muito grande e é o tipo de coisa que um teste rápido consegue trazer pra gente. Bom, então eu falei dos principais pilares, né? Como a gente foca no ser humano e tenta entender ele com a empatia, como é importante a gente conversar numa linguagem visual para todo mundo entender, como é importante a gente trazer diversos pontos de vista para criarem uma ideia com a gente e testar essas ideias. E agora a gente pode entender como isso acontece ao longo do tempo, né? Como são as etapas de projeto. Então a gente fala que a inovação acontece no fuzzy front-end. Fuzzy front-end a imagem é esse emaranhado aqui. Então vamos supor que esse emaranhado seja o nosso dia a dia. A gente está imerso nessa quantidade de informação que a gente nem sempre consegue dar conta de entender. E como é que a gente consegue olhar para isso de uma forma organizada e começar a perceber oportunidades de criar soluções novas? Então, a forma como isso acontece é entender o contexto e atores da experiência, ou seja, começar a olhar de fora, ver quem é que está participando, que áreas da empresa são importantes para participar daquele projeto, o que eu preciso entender. Outra coisa é explorar o que será útil e desejado pelas pessoas no futuro. Ou seja, dar uma olhada em tendência. Eu comecei a olhar para aquilo, o que as outras pessoas no mundo estão fazendo, qual é a tendência para a evolução disso, e ver como eu consigo trazer isso para o meu dia a dia. Analisar as oportunidades, claro, né? Não adianta também eu querer fazer uma coisa super diferente e a empresa não querer nada com isso. Então, ver aonde eu consigo atuar e identificar o que vai ser projetado. Então, o Fuzzy Front-end é isso. Assim, a gente começa nesse emaranhado, tentando entender, e conforme a gente vai conseguindo identificar essas oportunidades e gerar ideias, a gente chega ali no momento da linha reta, onde a gente tem, de fato, um projeto, uma ideia bacana para ser implementada, e aí começar a projetar ela. E as etapas de Design Thinking acontecem no Fuzzy Front-end assim. No momento de pesquisa, ali na etapa de imersão, quando a gente vai tentar criar empatia, a gente está no emaranhado de informação que a gente não entende nada ainda. Então, eu costumo dizer que a gente precisa ter também um pouco de fé no processo. A gente sempre começa um projeto um pouco perdido, mas no final a gente sempre vê que a gente conseguiu entender aquilo tudo e chegar num resultado bacana. Então, a gente começa um pouco imerso nessa quantidade de informação, depois passa para um momento de geração de ideia, para então a gente testar essas ideias que a gente desenvolveu e implementá-las. E aqui é importante dizer 2 coisas. Toda vez que a gente está fazendo um projeto, tentando resolver um problema do nosso cliente, esse processo ele é sempre um processo de abrir os horizontes,
procurar o máximo de informações diferentes possíveis relacionadas àquilo, e depois de analisar, começar a fechar o escopo do projeto, para a gente chegar em algum lugar bacana. E isso é muito importante porque para a gente conseguir perceber o que nessa quantidade de informações a gente conseguiria aproveitar e não focar direto. Então a gente sempre passa. No início, por exemplo, no momento de pesquisa, a gente vai pesquisar um monte de coisa, um monte de informações relacionadas a isso, para depois selecionar, passar por uma análise e síntese daquilo e focar para que rumo o meu projeto vai. Depois, na etapa de ideação, a gente consegue qualidade de ideia através de quantidade. Então, o que a gente quer é muita ideia. Traz um monte de gente, pergunta, almoça com uma pessoa que é muito doida, muito criativa, pede sugestão. Então, quanto mais ideia a gente gerar, maior a probabilidade da gente conseguir chegar num resultado de fato inovador. Então, de novo, um momento onde a gente aumenta muito a quantidade de ideias, faz esse momento de divergência, para depois selecionar quais daquelas ideias são mais pertinentes. Uma vez selecionadas essas ideias, a gente vai abrir de novo, vai testar essas ideias. Então, a gente testa diversas variáveis. É claro que a gente acredita, invariavelmente, a gente vai acreditar mais em um caminho. Mas e se? É um exercício muito bom. E se fosse assim? A gente vai testar de novo. Então, a gente faz diversos testes para depois chegar na solução final, refinada e bonita. E essas setinhas aqui embaixo são um detalhe muito importante. Eu costumo dizer que a gente não consegue impedir que o nosso cérebro pare de pensar. Então, não adianta eu falar para vocês pensarem de acordo com essas etapinhas, porque não é assim que a gente funciona. Então, quando a gente está lá fazendo uma entrevista, a gente já vai estar gerando ideia, já vai estar pensando se ela é viável. A gente não consegue impedir esse processo. Então, essas etapas, elas acontecem não necessariamente em sequência. Pode ser que quando a gente estiver fazendo pesquisa, a gente já tenha uma ideia e já queira testá-la ali na hora. Se tiver como, ótimo. Então, é sempre possível que em algum desses momentos do processo, a gente queira tirar uma dúvida, a gente queira voltar para uma etapa anterior para repensar ele um pouco. E isso é absolutamente rico e muitas vezes necessário. Bom, então, se eu passar na setinha. Tá bom? Tá bom. Acho que no final, vai para direita tudo, clica na apresentação. Bom, eu trouxe para apresentar para vocês um projeto completo para vocês terem verem mais na prática como isso funciona. Esse foi um projeto que a gente fez especialmente para um programa de DB que a gente participou, para o Mundo SA, mas porque a grande maioria dos nossos projetos são confidenciais. Então, esse é um projeto que a gente usou nesse programa sobre a experiência do primeiro viajante. Eu acho que eu vou escolher um outro projeto para contar para vocês agora. Então, assim, freestyle, sem apresentação. Porque eu acho que vai ser mais interessante vocês ouvirem esse projeto, porque ele fala de desenvolvimento, fala de tecnologia e como a gente consegue usar design thinking com método ágil, com desenvolvimento de pessoas daqui da nossa área. Então, um projeto fresquinho, a gente entregou essa semana, segunda-feira. Eu participei da equipe, então eu consigo contar um pouco mais de detalhes. A gente estava desenvolvendo um aplicativo para uma loja de varejo e a gente tinha 4 semanas para fazer isso, para entregar a especificação funcional de um aplicativo. Então, já é complicado a gente conseguir pensar isso e entregar um aplicativo com uma experiência bacana para o usuário e certinho. Então, o que a gente fez? A gente, challenge accepted, a gente foi seguir o design thinking para entregar esse projeto. Então, no primeiro momento, a gente foi a campo conversar com as pessoas internas. Então, a gente conversou com todas as áreas da empresa envolvidas, com o departamento de TI,
que ia desenvolver o aplicativo, com outras pessoas das áreas de TI que entendiam os sistemas da empresa, para a gente conseguir entender quais sistemas iam precisar ser integrados, que dados a gente ia ter que puxar da onde para ver, para começar a sentir se o que a gente ia propor seria possível. Então, tendo mapeado um pouco esse contexto, qual era o principal desafio, a gente foi entender o nosso usuário. Né? A gente conseguiu montar, fazer as perguntas certas para ele, uma vez que a gente tivesse já algum contexto do desafio. Então, os usuários eram os montadores de móveis, e a gente foi lá, acompanhou um dia de montagem dos caras, pegou ônibus, viu eles carregando a maleta de ferramenta de ônibus, porque cada um trabalha com meio de transporte. A gente acompanhou alguns de ônibus. Foi até a casa do cliente, assistiu ele montando os móveis, conversou com os clientes para entender como era a experiência de compra, a experiência de montagem. Então, quando a gente foi lá assistir o cara montar o móvel, a gente já percebeu que o chefe dele, o diretor do departamento da empresa, dizia que era regra, ele só podia fazer daquele jeito, porque senão ia dar problema jurídico, era tudo problema. A gente sabe que as regras são umas, mas lá na hora, quando tem um cara fazendo serviço na casa de um cliente montando um móvel, ele vai dar um jeito dele, porque ele ganha por comissão. Então ele nunca vai perder uma montagem porque a regra da empresa diz XPTO. Então lá na hora H, ele dá o jeito dele, ele conserta o móvel, ele pega a peça de um, põe no outro para conseguir montar aquela coisa e ganhar o dinheiro dele. Então, é o tipo de coisa que quando a gente está fazendo um projeto, se a gente tivesse conversado só com o nosso cliente, recebido o briefing, a gente ia fazer uma coisa ótima para a empresa, mas que não ia atender ao meu usuário final, que precisa de flexibilidade, que a realidade do cara é outra. Então, provavelmente, estou chutando, claro, mas provavelmente esse cara não ia usar o aplicativo direito, ele ia tentar engambelar e anotar os detalhes que ele precisava no papel, ia deixar em casa e chegando à noite em casa, ele ia fazer tudo que ele tinha que fazer dentro daquele aplicativo e ia ficar tudo bem. E não é isso que a gente quer fazer, de fato, uma solução que seja muito bacana para o cara que vai usar de verdade, mas sem pisar nos calos de ninguém dentro da empresa. Então, a gente trouxe todas essas informações à tona para a empresa, para várias áreas envolvidas, TI, a área de montagem, a área de mobile, já que era um aplicativo, pessoal de logística, de processo, botou todo mundo na mesma sala, trouxe essas informações, a realidade do montador, e falou, e no primeiro workshop de cocriação, para todo mundo em grupo gerar a ideia, a gente falou assim, então, pessoal, essa é a realidade. E aí, o que a gente faz? Vamos tentar gerar funcionalidade para o dia a dia desse cara? E aí, através de algumas atividades estruturadas, né, de métodos de criatividade, a gente trouxe essas informações e eles geraram uma quantidade de funcionalidades muito interessantes para o nosso aplicativo. E como foram pessoas de dentro da empresa, eles mesmos conseguiam discutir e chegar num ponto de equilíbrio, de onde eles podiam flexibilizar para o montador fazer o trabalho dele direito e onde eles tinham que se ater às regras de negócio, às viabilidades tecnológicas, aos sistemas que eles já tinham disponíveis e podiam disponibilizar aquele tipo de funcionalidade. Então, beleza. Nesse primeiro dia, a gente conseguiu gerar uma quantidade de funcionalidade enorme e, com essas pessoas, todos os participantes presentes, a gente já conseguiu priorizar também quais dessas funcionalidades são imprescindíveis para que o teu negócio da empresa funcione bem e consiga atender essas necessidades de flexibilização do montador. Então, essas eu preciso ter invariavelmente. E aí, em 2 outros níveis também. E o que seria importante e o que seria muito desejado. Então, a gente aí já tinha não só as funcionalidades principais, né, vitais, como também níveis de evolução que esse aplicativo poderia ter e ser implementado ao longo das próximas versões, né, que seriam funcionalidades interessantes, mas não tão fundamentais. Então, tendo isso em mãos, essa quantidade de funcionalidade, a gente teve que fazer 2 coisas. A primeira é fazer uma reunião uma conversa mais
específica com as pessoas de desenvolvimento desse aplicativo, que entendiam dos sistemas internos da empresa, e falar, olha, essa é a funcionalidade. O que a gente precisaria? A gente precisaria integrar com esse sistema e desses dados. A gente tem? Tem. Não tem? Então, essa funcionalidade vai ficar um pouco para mais tarde. E essa? Como a gente faria? Vai custar caro implementar? Vai. Então, talvez não seja o momento, ou talvez precise de uma aprovação. Então, aí a gente ia fazendo passo a passo com o pessoal interno da empresa que desenvolveu o aplicativo para entender o cenário real de desenvolvimento disso, de viabilidade tecnológica disso. E um segundo momento também de viabilidade que a gente teve que passar era pelo departamento jurídico. Né? A gente está falando de funcionário da empresa que trabalha fora. O que a gente pode fazer de acordo com as leis trabalhistas com essas funcionalidades que são um pouco polêmicas. Aí o jurídico tem uma opinião, enquanto o dono do projeto dentro da empresa tinha outra, porque queria implementar aquela funcionalidade. Aí a gente traz as duas pessoas juntas e fala, vamos chegar no meio termo. E aí a gente chegou no meio termo. Então, beleza. A gente conseguiu mapear a funcionalidade, priorizar, entender quais eram os requisitos para cada uma existir, e aí chegou a hora de desenhar, de fato, o aplicativo. Então, a gente, a partir daí, conseguiu montar um fluxo do aplicativo, essa funcionalidade vai vir antes, vai puxar uma tela assim, tela assada, e a gente levou esse fluxo de novo para uma sessão de cocriação, onde a gente, onde cada um dos grupos trabalhou um cenário, né? Aqui, se a montagem der toda certa, as telas podem ser assim, as telas podem ser assadas, se precisar cancelar alguma coisa. E junto com eles a gente conseguiu gerar wireframes, né, rascunhos das telas do aplicativo que a gente estava desenvolvendo. Por quê? Porque eles estão ali no dia a dia. O próprio montador participava desse workshop. As pessoas que lidam com eles no dia a dia, o coordenador dele, a chefe direta da central de montagem, as pessoas estavam ali no dia a dia vivenciando isso. Então, elas sabem se elas precisam dar um ok, receber o feedback de uma informação antes de liberar uma funcionalidade para o montador e vice-versa. Então, nesse momento, a gente começou a gerar telas e bater o martelo no fluxo de telas do aplicativo, na arquitetura disso. E aí, a partir daí, a gente conseguiu... Bom, então eu falei da primeira semana, foi a semana de pesquisa, a segunda semana foi a semana de funcionalidade, a terceira semana a gente conseguiu construir junto com essas pessoas telas do aplicativo. E na quarta semana, a gente voltou para aquele momento de convergência final, onde a gente compilou o resultado dessas telas num fluxo só, desenhou aquilo e foi levar isso a campo em protótipos de papel para o montador testar e falar, olha, se eu tiver que fazer isso enquanto eu estiver montando um móvel, nunca vai funcionar. Então a gente voltou, refinou essa solução e aí desenvolveu um HTMLzinho do aplicativo e conseguiu entregar isso em, não 4, 5 semanas. Então, assim, a gente fez levantamento de requisito, desenvolveu funcionalidades, pensou em integração do sistema, tudo através dos pilares, né? De entender a necessidade do usuário, de co-criar com as pessoas envolvidas nesse projeto e conseguiu trazer uma solução que era muito mais assertiva e compatível com o negócio e com a pessoa que ia usar no final. Bom, e o que vocês podem fazer para... Quem quiser ver esse case do viajante pode ver no YouTube, no Mundo SA, sobre Design Thinking. Tem um vídeo sobre ele. Bom, e o que a gente pode fazer, então, para começar a inovar agora, para começar a aplicar agora o Design Thinking na nossa empresa? Primeiro de tudo, tenha sempre claro que inovação é trazer soluções novas para o mercado que gerem resultado financeiro para a empresa. Então, uma coisa é sempre estar atento, sempre exercitar isso no dia a dia. De repente, ter uma matrizinha de modelo de negócio ali na sua mesa. Se vier uma ideia, já começar a pensar nela. Poxa, o que eu vou precisar para fomentar isso? Qual é a minha estrutura de custo? Quem eu posso trazer de parceria? E aí, já colocar no papel já torna a coisa um pouco mais real, já te dá mais gás para ir para frente. Para começar a agir, primeiro se deve entender como sua empresa lida com a inovação. Isso é uma coisa comum. A gente vai atender o cliente e a gente descobre que uma outra área já faz pesquisa, já tem uma quantidade de informação enorme que a gente pode aproveitar no nosso projeto
E a área interna mesmo não sabia que isso acontecia. Então, se você tiver interesse, busca saber se existe já alguma iniciativa interna dentro da sua empresa. Pequenas soluções também são inovação. Então, a gente não precisa, como eu falei, reinventar a roda. Trazer melhoria, fazer alguma coisa diferente no nosso dia a dia, já é uma inovação incremental e vai começar a dar motivação para a gente reinventar cada vez mais. E inovar é uma atividade contínua. Então, é um olhar que a gente precisa exercitar diariamente e sempre pensar e se e por que não. São as duas perguntas-chave para a gente. E se eu fizesse assim? E se fosse diferente? E por que não eu tentar dessa forma? Por que não eu mesmo começar se eu quero tanto fazer diferente? Quem quiser saber um pouco mais, a gente tem um livro sobre o tema, que é o Design Thinking, Inovação em Negócios. Ele pode ser baixado baratinho, pelo preço de um tweet ou de um post no Facebook, no livro designthinking.com.br. A gente explica mais a fundo, explica ferramentas, como você pode aplicar isso no dia a dia de vocês. E a gente lançou também recentemente um livro sobre gamificação, que é a aplicação de dinâmicas de jogos a negócios e a projetos. Também ao mesmo preço, um tweet ou um post no Facebook, no livro gamification.com.br. Mas esse já é assunto para uma nova palestra. Muito obrigada. Quem quiser pegar meus contatos, tirar qualquer dúvida, estou à disposição.